Eu nunca fiz uma escova em 5 minutos. Eu fiz em 5 minutos. Olá, estamos começando mais uma live pelo direito ao bem viver de todos. Gente, que alegria poder estar com vocês. Como é bom poder dialogar, poder abraçar vocês via tecnologia, né, via internet. Eu sou Jennifer Ferreira, candidata a vereadora pela cidade de Santo André, e hoje é um dia muito glorioso, muito feliz, que o nosso tema, olha que máximo, gente, é direito à moradia. E eu tô aqui com nada mais, nada menos, Nilda Silva, que daqui a pouquinho vai se apresentar pra gente. Eu só vou falar um cadinho aqui com quem tá assistindo a gente. Eu queria muito, muito, muito agradecer a todos os que estiveram conosco na live passada, aquelas mulheres empoderadíssimas falando de candidaturas negras em Diadema, São Bernardo e Santo André. E a Rosana Intermediano, muito obrigada. As minhas meninas lindas, meus exemplos que estiveram conosco na live passada. E foi muito gratificante, foi muito emocionante até, né? Eu estava com 3 ícones, Gracinda, Rosana, a Márcia Damasceno, e me senti tal lá com essas mulheres lindas que com certeza são representatividade e respeito em qualquer espaço. E as câmaras municipais dessas cidades realmente necessitam dessas mulheres no poder. Então eu agradeço muito elas que estiveram conosco, e hoje não vai ser diferente. Eu estou com essa queridíssima. Boa tarde, Nilda, tudo bem? Boa tarde, Jennifer. Tudo bem? Vamos aqui, né, para mais uma contribuição, né? Esse direito ao povo conhecer, né? O que é isso? Quais são os projetos, principalmente para as mulheres? Muito legal essa chamada. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você poder estar conosco, dividir um pouco da sua história, dividir um pouco da sua luta. Eu queria começar com você se apresentando para nós. Quem você é, onde está agora, o que tem feito, é presidente. Conta mais para a gente, assim, um pouquinho sobre você, para a gente conhecer um cadinho melhor. Sim. Meu nome é Josenilda Silva, né, mais conhecida como Nilda Silva. Estou à frente, né, do movimento de favelas de Santo André, o MDDF. É um movimento que existe na cidade desde do final da década de 70, que foi legalizado em 87 e que só assim veio o direito dos moradores em favelas, né? Os criadores, pessoas que passaram atrás desse movimento, né? Que eu tenho orgulho e a responsabilidade de estar à frente dele hoje, que tenho respeito e gratidão. Muitos não estão aqui mais entre nós, mas muitos estão. Então, assim, a nossa luta precisa disso, precisamos de pessoas comprometidas. Então, o meu comprometimento pela luta, pela moradia digna, o que se foi feito lá atrás, eu tento levar para frente, trazer. Sou moradora da favela do núcleo Ipiranga 2, que fica lá no Parque João Ramalho. Estou lá há mais de 40 anos. É um lugar muito carente de políticas públicas, né? É uma favela já consolidada, mas não urbanizada. Falta muita coisa. Então, assim, minha luta pela moradia digna é diária, e não vem de hoje. Estou nos movimentos sociais desde 2004, né? Então, assim, estar à frente, poder falar do que o morador de favela precisa, o que é preciso fazer através das políticas públicas para esses moradores é muito importante. Então, estou aqui para contribuir um pouquinho aí para falar da nossa luta. Uau! A cidade de Santo André é composta por N comunidades, N favelas. Hoje em dia o termo é comunidade, mas nós que viemos e temos essa base sabemos que é favela, e nós temos um grande orgulho de dizer essa palavra. Não é ofensiva, é muito pelo contrário, é carinhosa e é o nosso espelho, nossa luta. Você
dentro dessas comunidades, quando você fala em políticas públicas, hoje, no seu atual estado de liderança, qual é a política pública que você acha que é prioridade no momento nas favelas de Santo André? Como você acha que políticas públicas devem ter ações dentro da favela? Assim, eu gosto do termo favela, né? Por algum tempo, né, quando a gente é jovem, a gente esconde, né? Porque é vergonhoso, né? Uma pessoa que é discriminada, muitas favelas não têm CEP, né? Onde dificulta até a conquista do emprego. Então, assim, quando você tem noção de que é isso, do que é favela, que você não precisa ter vergonha e sim lutar por isso, então você se empodera e fala, eu sou moradora de favela, eu sou uma favelada. Por mais que o termo favela, existe várias versões, eu gosto mais de dois termos, do favo de mel, que é feita pelas abelhas, que são tudo juntinho, e também tem outro, a árvore, uma planta, né, que se chama favela. Então, que existiam lá nos morros do Rio, bem nos começos, né, que foram ocupados pelos negros. Então, esses dois termos não me envergonham, né? Hoje, Santo André, ele está cercado, né? Tem gente que não tem noção, mas ele tem 165 favelas e núcleos habitacionais, né? Pessoas que foram tiradas das favelas, com algumas gestões que deram visão para elas, e também tem ocupação na cidade. Então, assim, 165 núcleos não é um número pouco. Para 718 mil habitantes, isso mostra 19% de pessoas que moram na favela. Então, 136 mil moradores em favelas, núcleos habitacionais e ocupação. Na onde a nossa luta por política pública é lutar e ter pessoas interessadas, porque assim, o déficit habitacional de moradia, não só em Santo André, mas em nível Brasil, é muito alto. É muitas pessoas que precisam estar, né? Precisa de uma moradia digna. Então, assim, precisa de gestores com vontade, precisa de pessoas com vontade para estar fazendo política pública. Eu sempre falei isso, né? No começo, eu vou dar o exemplo da pandemia. No começo da pandemia, lá atrás, quando ele iniciou na China, final do ano passado, eu falei, meu Deus, se essa doença vir para o Brasil, com tanto de favelas que tem, com tanta moradias precárias, o que será de nós? E a gente viu, quando chegou aqui, que o vírus tem até classe social, porque quem mais sofre é o povo, principalmente os moradores em favela. Quando se fala no distanciamento, no isolamento social, né, eu me lembro o início, né, a TV mostrando as mansões, cada um no seu quarto, na sua casa, e as favelas. Como que se faz isso? Como se faz esse isolamento, sabendo que não dá para fazer, que muitos barracos têm somente um cômodo, com 5, 6, 7 pessoas. Então, assim, a nossa preocupação era muita, porque, assim, além da moradia precária, ainda existia o quê? O problema da falta d'água, do saneamento básico, onde as orientações das organizações mundiais de saúde, que não é o caso dos nossos gestores, né, do nosso governo federal, era o quê? Era o distanciamento, lavar sempre as mãos e usar máscara. E na favela a gente não vê isso. A gente não vê porque não tem como fazer isso dentro de uma moradia. Não tem como uma pessoa segurar a criança lá dentro, viver, né? A mãe, o pai, o avô, 3 crianças. A gente sempre se preocupou com isso. Então, assim, o problema do déficit habitacional com essa doença, mostrou para a gente que temos que ter governadores, gestores comprometidos para criar política pública para moradia, porque se você criar
Se uma gestão tiver esse olhar de cuidar desses moradores que não têm casa ou que vivem precariamente, a gente sabe que a dignidade e a moradia leva a outros fatores, que é você ter condições, né, de trabalhar bem, de estudar bem e de se alimentar bem. Então, assim, são vários fatores. Por mais que esteja na Constituição, a gente sabe que isso não se aplica. Então, assim, a nossa luta por estar aqui à frente de um movimento, por estar inserido nos conselhos institucionais da cidade ou estadual, a nossa luta por moradia digna é para quê? Para que esse povo sofrido faça com que eles tenham dignidade. Então, assim, a gente não vê saída hoje com os 3 gestores, tanto o municipal, que não se construiu uma casa, está terminando a gestão, não se construiu uma casa, a gente vê um Estado querendo acabar com o CDHU, porque a gente sabe que o CDHU, ele tirou muita gente de ocupações, né, e de favelas, e a gente vê um gestor federal querendo acabar com a Caixa Econômica, que esses 3 setores, ele faz com que se construa, se tenha lei, se dá oportunidade, até para o município construir. Mas quando você pensa em acabar com uma Caixa Econômica Federal, onde tem lá os programas federais para construção de habitação popular, você vê que a gente não vai sair dessa. A gente não vai para frente porque não tem gestor pensando nos moradores de favela. A nossa luta é constante. A gente viu aí esse período de pandemia, né? Ela ainda não acabou, ela ainda está forte. Esse período de pandemia, muita gente sendo despejada, muita gente perdendo o seu emprego e sendo despejada, indo para a ocupação, ou estavam lá consolidadas em algumas ocupações, na onde o governador manda tirar, manda a polícia ir lá, com um oficial de justiça, tirar essas pessoas. Tivemos um bem próximo a nós aqui em Diadema, uns 2 meses atrás. Então, assim, se não tivermos pessoas que possam fazer lei, que possam barrar isso, o povo vai sofrer mais do que já está sofrendo, porque a gente sabe que os aluguéis são caros, muita gente perdendo o emprego, tendo sua renda reduzida e sem condições, porque o aluguel hoje é caro. Então, quando ele vai para uma ocupação, quando ele invade uma coisa que muitas vezes está lá, o plano diretor das cidades, não só aqui de Santo André, São Paulo também vai enfrentar agora, 2021, ele vai ter que ter gestores, pessoas conhecedoras que contribuam para tirar essas pessoas desses lugares, para a gente não sofrer. Porque se for desse jeito, a gente não vai ter, a gente vai ver um governo omisso a esses moradores que não têm a sua casa própria, que esteja em situação precária, que sofre demais para eles fazerem alguma coisa. Então, assim, a nossa luta, a nossa preocupação, tentar estar dentro dos conselhos para mudar um pouco isso, é constante. Então, assim, são vários fatores que a gente precisa, e a moradia precária, o direito à cidade, a luta não é de agora, né? A luta é de faz tempo. Principalmente, eu lembro sempre, para mim que sou negra, quando fomos, né, o nosso povo foi libertado, aí se começou as favelas, porque libertou, né, e não deu moradia, não deu nada. Então, assim, a única solução foi o povo invadir os morros, criar moradia precária, e dali não saiu, e aquilo só foi crescendo. Então, assim, são várias coisas que se encaixam dentro, e quando a gente vê a população da favela, ela é mais de 50% de negros, é porque essa coisa
nos prejudicou lá atrás, não vem de agora. E a gente só vem vivendo um retrocesso danado, onde não conseguimos avançar porque não tem pessoas comprometidas com o povo. Eu acho que é um pouquinho disso. Nossos passos vêm de muito, muito, muito longe, né? Eu ia entrar nessa questão que as favelas se iniciam na libertação, aspas, libertação dos escravos, dos escravizados, e a partir daí, esses morros se tornam a moradia de muitos. E ironicamente ou não, é o mesmo cenário. Sim. Vivemos no século XXI com o mesmo cenário. E, mais uma vez, acompanhando toda uma trajetória histórica, nenhum governante olhando de fato, de verdade, para o nosso povo periférico de favela. Essas comunidades, esses núcleos crescem a cada dia após dia. Esse tempo de pandemia, como você falou, veio e trouxe ainda mais pessoas para dentro das favelas, das comunidades, devido à demasia econômica, devido a tanto problema que não teve gestor que olhasse para o povo de uma maneira forte, coerente, carinhosa, e acaba transformando vidas, transformando famílias, transformando realidades. E é incrível, porque não teve uma vez que eu entrei dentro de uma favela, que eu subi um morro e eu não me senti acolhida. Como é acolhedor, como é... É lógico, existem N problemas. Sim. Principalmente por falta de visão do poder público. Muito principalmente por falta de visão. Porém, a alegria, o carinho, o carisma que tem o nosso povo ali dentro, transformando a dificuldade, muitas vezes, num abraço, abrindo mão do seu cuidar para cuidar do próximo, é impressionante. É um exemplo para tudo e todos. Quando você quer saber como seguir em frente, entra numa comunidade, entra numa favela, e o nosso povo vai te ensinar como é que se ergue, e se vai com um sorrisão tremendo no rosto. Isso é maravilhoso, é sempre muito engrandecedor. Mas eu queria saber de você. Você, 40 anos nessa luta, eu queria entender como você se iniciou. Qual foi o passo que te levou a lutar e batalhar ainda mais pela nossa população? Não, só voltando no que você falou, na favela é muito disso, né? Se você precisa de alguma coisa, o outro está ali. Se vem alguém de fora, o outro te recebe bem. Então, essa empatia, essa coisa não é caridade, mas da solidariedade dentro das comunidades é muito importante, né? A gente que está ali na base, a gente vê, né, muitas vezes o SAMU não chega, acontece alguma coisa, o vizinho que tem gasolina coloca no carro e leva para o hospital. Infelizmente, alguém faleceu, passa vaquinha para fazer um enterro. Então, essa solidariedade entre os pares de favela é muito forte. E quem vai lá, lógico, existem outros problemas, né? Eu acho que o tráfico está inserido, mas nem sempre o morador é usuário, vem gente de fora, né? O asfalto sobe o morro para comprar, para consumir, né? E esses problemas a gente tem enfrentado e sabe que é a realidade, né? Onde o poder público não chega, o tráfico chega e faz o assistencialismo. E os moradores ali o respeitam. Então, é muita coisa, né, relacionada a isso. Eu iniciei, né, nos movimentos sociais. Em 2003, eu fiz um curso muito bom através de uma ONG que falava de cidadania, né? Quais eram os nossos direitos e quais eram os nossos deveres. E ali eu me encontrei. Eu falei, nossa, tanta coisa que a gente não sabe. Eu vou dar um exemplo básico que ali eu falei, gente, jamais, a gente tem vergonha. Temos vergonha de tudo porque acho que se somos capazes de pagar, mesmo com dificuldade, a gente paga. O educador que estava dando esse curso, ele falou assim, gente, todo mundo aqui, né, quando tem um filho ou quando nasce, os pais vão lá e pagam.
a certidão de nascimento, né, para vir a certidão de nascimento do filho, tá? Uma coisa linda, maravilhosa que os cartórios cobram para fazer isso, mas vocês têm direito todos temos direito do gratuito. Só que o gratuito vem de uma forma que te envergonha. Ele coloca um carimbo desse tamanho mostrando que é gratuito, que você não tem condições de pagar, que você tem que fazer aquele atestado de pobreza. Na hora que alguém for lá, que todos forem lá e começar a fazer esse gratuito, esse carimbo desse tamanho vai diminuir. E aí os cartórios vai ver que não precisa, é desnecessário. E ali foi ensinado para a gente muita coisa, sou muito grata àquele pessoal que fez esse curso, aquela ONG, porque ali eu comecei a ver que quem não gosta, eu não falo da política partidária, mas da política em si, que tudo é política, que quem não gosta de política seria mandado para sempre por quem gosta. E se não estivéssemos lutando, né, pela melhoria, seja do nosso bairro, seja de qualquer coisa que nos favorecesse, a gente iria sempre viver ali no nosso cantinho, sem reclamar, achando que aquelas migalhas não eram muito, que era aquilo que o Estado fornecia, a gente tinha que falar amém. Isso em 2003. Quando foi em 2004, uma colega também que fez esse curso falou assim, olha, vai ter o orçamento participativo e através do orçamento a gente consegue passar uma demanda para a gente conseguir a urbanização do lugar que a gente mora, né, da nossa favela. Eu não entendi bem e tal, mas fomos, falamos com algumas pessoas tal, e fomos lá para a plenária do orçamento participativo. Chega lá, essa amiga era mais, né, mais à frente, conhecia mais da lei, falou, você vai ter que sair. Eu falei, mas eu não consigo nem falar, não vou falar, porque eu tinha que ir lá na frente, se apresentar, falar e defender sua demanda. Falei, não vou, eu sei que foi lá 5 homens, né, querendo se apresentou, ela, você vai levantar agora. Aí eu falei, tá bom. Fui, falei meia dúzia de palavras, que eu não lembro, se você me perguntar, nem na época eu lembrava, quanto mais agora, e fui e virei conselheira do orçamento naquele momento. Então, ali, de lá para cá, foi um momento de aprendizado, né? Agradeço essa amiga, hoje a gente não é tão próxima, mas assim, que me incentivou. E ali eu fiz parte do conselho, né? Do conselho do orçamento participativo, enquanto conselheira por 2 mandatos. Depois ajudei a fazer o plano diretor da cidade da época. E de lá para cá eu vim em vários conselhos. Aí, na mesma época, eu entrei, né, no Conselho Fiscal do MDDF, onde o presidente da época era o José Valadares, o Dé, um super companheiro que está em Minas agora, mas sempre que vem à cidade a gente bate um papo. E ali eu comecei a buscar, e fui estudar, e fui, sabe, buscar direitos, conhecer os nossos deveres, que para mim era tudo, e também para mim o que estava na Constituição, eles tinham que fazer e eles fariam de vontade própria, mas a gente sabe que não é assim, e ali que eu comecei nos movimentos sociais. Aí, conselheira do orçamento participativo, fiz parte do Conselho Fiscal do MDDF em 2006, depois fui para o Conselho de Habitação, fui um pouco, participei das conferências da UMM, que é uma União de Moradia de São Paulo, referência aí na luta popular por moradia digna, né, onde eu conheci o Dito, uma pessoa sensacional, até hoje eu tenho amizade. Esse dia até fiz uma live com ele, um carinho enorme, né, por o que ele pode passar, porque eu aprendo com ele, né? Hoje ele é um doutor, é formado, está aí fazendo mestrado, né? É um advogado. Então, assim, de lá para cá eu só fui me aperfeiçoando, buscando, estudando, né? Fiz até com a Rosana,
minha formação, minha graduação é gestão pública, né? E aí a gente está aí. Então, estou inserida em vários conselhos, né? Porque o MDDF era, quando ele foi registrado, foi MDF, Movimento de Defesa dos Moradores em Favela. Depois incluiu-se um D a mais, que era de direito, e nesse direito o estatuto fala que tem que ter direito à cidade, e esse direito à cidade é justamente estar inserido nos conselhos para a gente poder contribuir, né? Então, hoje o MDDF, não só eu, mas outros companheiros, nós estamos, eu, né, estou no Comogesan, que é o conselho do SEMASA, de gestão ambiental. Temos lá, no Conselho Municipal tem o ED, no CMPU tem a outra companheira, a Raquel, eu estou na EMAP também, no Conselho da EMAP, estou no Conselho da Ouvidoria da cidade, estamos no Conselho da Juventude, né? O MDDF, eu falo, ele não é tão jovem, mas ele pode indicar jovem que faça parte, que é um conselho super importante para a cidade também, que nem sempre tem quórum, tem pessoas para representar, e o Conselho de Cultura. Então, assim, a gente se divide nessa diretoria, junto com parceiros, se divide para quê? Para a gente estar inserido, para a gente lutar e buscar a melhoria para a cidade e principalmente para os moradores de favela. Hoje a gente vê aí nessa gestão um retrocesso tão grande que, assim, o Comogesan, infelizmente, eu estou lá enquanto conselheira, né, representante do MDDF, mas se passou uma coisa que a gente não esperava, não sabia, a gestão aproveitando esse momento de pandemia, fez parceria para ter um incinerador na cidade, através do SEMASA. O SEMASA, que foi um órgão super competente, já ganhou vários prêmios na questão ambiental e faz parceria com o Mauá para ter um incinerador em Mauá, mas que vai refletir na nossa cidade, principalmente nas áreas de mananciais. Nas áreas de mananciais, onde a gente vê ali o núcleo Pinta Silva, que não se pode nada, sabe? Vem uma série de regras respeitando o meio ambiente, mas são moradores de mais de 30 anos que estão ali, que se respeita, que não se pode fazer nada, e como traz um incinerador para a cidade. Então, assim, quando eu falo que falta respeito a um conselho super importante para a cidade, a um conselho deliberativo, onde se passa isso sem uma audiência pública, num período de pandemia que todo mundo viveu aí, mais ou menos isoladamente, sem as reuniões do conselho, porque desde fevereiro não tínhamos conselheiro. Quando uma conselheira, que é a vice-presidente do conselho, recebe um telefonema do diário para falar, olha, o que o conselho, a senhora como vice-presidente da sociedade civil, acha disso? E quando leva um susto e leva para o grupo, e aí a gente pede uma reunião, e eles atropelam e assina isso, e nós nos sentimos tão impotentes, né, vendo isso, ver que futuramente a gente já está vivendo um período aí de a natureza respondendo, uma coisa que está acontecendo no Pantanal, mas que está refletindo aqui na gente. E Santo André irá instalar um incinerador na divisa, né, em Mauá, mas que vai prejudicar a nossa cidade, principalmente as áreas de mananciais, uma coisa que precisa tanto de política pública na área de moradia, que não se faz nada, que não se pode fazer nada, e se traz um incinerador que vai trazer tanta poluição, não só para aquele povo ali, né, ali para a parte do Pedroso, mas que vai refletir até, né, no segundo subdistrito, porque já temos a petroquímica, né, do lado de lá, e aí você vê que mesmo você não falando não, a gestão não respeita.
né? A venda do Cemasa, a gente sabe que foi isso, né? Entregar o Cemasa a partir da água para a Sabesp, tivemos na luta, fizemos o SOS, né? Cemasa, mas também não foi respeitado. Mas mesmo assim, a gente não desiste. A gente não desiste, a gente está lá para falar assim, olha, é nosso direito, não concordamos e vamos em frente. E a gente briga até o último, porque a gente quer política pública para as áreas de moradia, para o meio ambiente, para coisa que beneficie o povo, não o empresário, como a gente vê. A gente só vê os empresários ser beneficiados e não fazerem nada. Se a gestão acha tão bom, por que não constrói, né? Por que não negocia? Por que não se acha uma forma de fazer moradia digna através do empresário? Do empresariado que tem tanto dinheiro que só explora e não traz benefício para a cidade. Então, assim, essa é a nossa luta, de mostrar sempre, de fazer sempre, de falar sempre não para esse retrocesso que a gente vê na cidade. Eu acho que é um pouquinho disso. É imprescindível, quando você fala de retrocesso, a gente falar de um governo tão misógino, tão desprovido de escuta, porque não escuta a voz do povo, não escuta. O povo que o elegeu não tem direito à voz em um governo tão hipócrita, porque enquanto batalhamos por moradia, batalhamos pelas nossas áreas verdes, batalhando pelas nossas áreas de manancial, ele está vendendo um terreno enorme da UBS Vila Guiomar, onde a justiça tem que se fazer presente para essa calamidade não acontecer. Aí o povo clamando por moradia, clamando por saúde, ele fecha a pós-saúde, ele vende terrenos que valem muito, mas valem muito não apenas para questão financeira, valem muito para a população. É uma unidade básica de saúde. Aí, chegando para cá, o povo sofrendo, porque, como você disse, eu moro no Clube de Campo, do lado da Pinta Silva. Sim. O povo ali sofrendo com falta de abastecimento, falta de saneamento básico de qualidade, falta de luz, porque aqui caiu uma gota d'água, a luz zero. Não sei, pingou, acabou a luz. E quando a gente fala disso, ele vem, traz um incinerador, um governo tão hipócrita. Aqui, meu filhote. Um governo, meu amor. Ele vem e tira direitos, a gente retrocede tudo que a gente tinha avançado. Eu estava falando ontem com a juventude do PT, estava falando com os meninos da juventude do PT, e a frase que mais me marcou, que saiu da boca de um jovem, foi: em vez de andarmos para frente, estamos caminhando para trás. Ou seja, um jovem não está tendo perspectiva de futuro. É muito incrível, eu ouvi isso e isso me impactou de tal forma, Nilda, que eu fiquei assim, gente, um jovem não está vendo o futuro. Ou seja, o que vai ser dos nossos jovens? Quem vai ser das nossas mães que estão lutando por moradia, estão lutando pelo mínimo de dignidade para viver, muitas vezes para sobreviver, porque as indústrias estão saindo de Santo André. Nós estamos perdendo grandes empresas. O mercado de trabalho vem decaindo cada dia mais. Moradia, em 4 anos, assim como você disse, não teve uma casa construída. Não. Em vez de construir uma casa, eu estou vendendo terreno. Eu vejo isso como uma hipocrisia tão grande. É tão triste ver quando o povo precisa gritar para ser ouvido. E principalmente o pessoal de favela, os nossos amigos de comunidades habitacionais, dos predinhos, do CDHU, de qualquer âmbito habitacional, para ser ouvido, tem que gritar. O povo, uma hora, cansa a garganta, não quer gritar, ele quer dialogar, ele quer conversar, ele quer trocar uma ideia, assim como eu e você estamos trocando. Sim. O jovem quer olhar e ver um futuro. E hoje em dia, um jovem que não vê um futuro é muito triste. Santo André, ele não está retrocedendo, ele está decaindo.
E é muito triste eu dizer isso, e eu insisto na palavra triste mesmo. Eu sei que se torna repetitivo, mas a gente tem que dizer, é muito triste ver a Santo André, que nós tínhamos, onde nós tínhamos governantes que olhavam para o povo, que olhavam para a mulher pobre, preta e periférica, a mulher da favela, e via nela um potencial, que cuidava dela como ela merece ser cuidada, cuidava da população como a população merece ser cuidada. Políticas públicas de qualidade vão além do papel, vão em ações que transformam a nossa cidade no lar que nós precisamos que ela seja. São ações que mostram para o povo o valor que eles têm. O povo não tem valor só na hora do voto. É isso que eu queria tanto que a população aprendesse, e é o maior objetivo dessas nossas lives, dessas nossas conversas, é empoderar politicamente a população, para que nós possamos ver, ouvir e agir de forma coerente para lutarmos pelos nossos direitos. E quando tiram os nossos direitos, quando machucam a nossa vegetação, quem já andou no Parque do Pedroso sabe que é a coisa mais linda ali, dá para fazer um churrasquinho, que tem churrasqueira, dá para fazer uma bela caminhada. Quando você entra mais para dentro, você vê o Represa, ali precisa de um olhar mais carinhoso com as comunidades, com o saneamento básico, com a creche, que não tem vaga para todo mundo, as mães que precisam trabalhar e não têm o direito de pôr o seu filho, sendo que educação é direito de todos. E a obrigação do munícipe, do município dar essa educação básica para todos. A Constituição é bem clara. Todos têm direito à educação, a creche é direito de todos. E quando a gente não tem ações afirmativas, políticas públicas de qualidade que garantam o direito de todos, a gente vê um governo misógino, hipócrita e totalmente voltado à classe rica, à classe A. Só que Santo André não é 100% classe A, precisamos olhar também para todos. Porém, a nossa população está sofrendo. O Clube de... Nilda, é tão incrível quando eu falo do Clube de Campo. O Clube de Campo é uma cidade à parte de Santo André. É praticamente isso. Onde caminhão-pipa vem abastecer. Olha que coisa mais arcaica. É tão triste falar isso, é tão irônico, eu diria, falar isso. O caminhão-pipa vem abastecer. Aqui não tem um saneamento básico de qualidade. A maioria das casas são fossas. Assim como a comunidade, a favela também não tem um saneamento básico, não tem uma água encanada, não tem uma luz, uma corrente elétrica decente. Por quê? Qual que é a diferença? Não pagamos impostos? Pagamos, não pagamos? Sim. Aí eu queria saber de você, minha linda, se hoje a Nilda pudesse fazer uma lei, vamos pôr assim, fazer uma ação afirmativa, não vou pôr em lei, vou pôr ação afirmativa. Qual seria a primeira ação afirmativa para mudar esse cenário das comunidades de Santo André? Difícil, tem tanto. É triste falar, só vou voltar um pouquinho. Quando um jovem não tem esperança, né? Quando a gente é jovem, a gente tem tanta esperança. E quando vê um jovem falar isso, é triste mesmo, não tem outra palavra, porque assim, a gente vê governo, né? Eu acho que vivemos um período, né, de governo progressista, que foi muito bom, que o jovem não se preocupava, que o jovem tinha o Danone ali, que coisa que na minha época não tinha, que alguns foram para a faculdade, foram para a universidade, que alguns conquistaram algumas coisas sem precisar trabalhar, assim como eu, que fui olhar a filha da vizinha com 13 anos para ajudar minha mãe em casa, né? Então, assim, hoje quando você vê esse jovem sem perspectiva de vida, sem qualidade de vida, sem um futuro certo, é porque a mídia fez isso, né? A gente precisa, né? A mídia precisa punir alguém, elevar alguém, falar que aquele alguém é bom, para aí o povo sofrer, e aí daqui uns 10 anos
construir o país de novo, né? Se a gente pegar a história, né, do Brasil lá atrás. Por isso que eu falo, gente, estude história, porque quem gosta de história está sujeito a não repeti-la, né? Então, assim, hoje, pensando numa lei, qual é o caminho que eu vejo? Assim, para a cidade, vou falar do nível Brasil, que seria muito, mas para a cidade, uma solução para moradia digna, para ter todos ter o direito ao saneamento básico, à água, né? A gente sabe que futuramente, como teve séculos passados a Guerra do Sal, futuramente será da água, né? Acabando todo, né? As nascentes, queimando o Pantanal, que a gente sabe que isso é criminoso, né? Todo mundo vê, mas a gente tem um governo federal que não acredita. É lamentável falar. É lamentável falar desse governo federal que está aí só fazendo retrocesso. Para mim, hoje, a solução da cidade seria fazer valer o IPTU progressivo. Por quê? Porque hoje a lei está lá no plano diretor da cidade, que foi criado lá atrás. Quando você cria o IPTU progressivo, o que ele permite? Ele permite aquelas terras de donos que não conseguem pagar, que não pagam, que tem muita terra na cidade, né? Tem dono para moradia popular. É pouca, hoje não existe, por isso que são feitos prédios. Mas, assim, se tomasse realmente, se lá atrás, quando eu participei do plano diretor da cidade, onde existiria lei para moradia no centro da cidade. Então, aqueles prédios antigos, olhando lá atrás da industrial, a gente seria para inserir esses moradores, para acabar, tipo, com a moradia, onde eu moro. Onde eu moro, as casas estão consolidadas, mas é uma área que dá enchente. Tempo de chuva, assim como está hoje, o nosso coração, né? Não estamos na beira do rio porque quisemos. Estamos lá por falta de condições. Então, assim, tomar terra dessas pessoas que não pagam seus impostos, estou falando que invadir, que querer que é do outro, mas que aquele outro, ele não tem mais condições, ele não paga nada, ele não tem nada. E saber que a cidade também tem mais de 30% da área de manancial, onde a gente não consegue construir, desrespeitar o meio ambiente, apesar que a gente vê o retrocesso lá no eucalipto, né? O que estão fazendo, mas assim, a gente ter direito ao quê? A pegar esses locais que não servem para nada, que estão lá jogados, que o dono não cuida, que está lá há 1000 anos, que não paga o IPTU, que não contribui com as dívidas da cidade e construir moradia popular e tirar lá, vou dar um exemplo, da Maurício de Medeiro, aquela urbanização que nunca acaba, aquele povo na beira do córrego. Esses dias eu estive por lá, eu falei, meu Deus do céu, então assim, anos. Então assim, a solução para a construção, né, para fazer lei, para criar lei e dar moradia digna para essa população que sofre, que está em área insalubre, para mim, aplicar o IPTU progressivo nessas áreas, né? A gente vê que, diferente da nossa vizinha São Bernardo, onde ainda existe terras, né, que dê para construir, às vezes é da prefeitura, às vezes é de um particular, mas ela ainda tem terras para construção que possa ser moradia popular, às vezes, né, zonas específicas de moradia popular, e aqui em Santo André já não tem mais, a gente não tem mais espaços livres, né? Não podemos entrar nas áreas de mananciais desrespeitando o meio ambiente, sabendo que futuramente iremos sofrer por falta dele. Então, assim, hoje, para mim, a solução para a construção de moradia popular, para acabar com algumas ocupações, com algumas favelas realmente precárias, né? Que tem na nossa cidade hoje, era aplicar o IPTU progressivo.
Eu acho que essa seria uma lei que daria garantia para a construção de moradia e cobrar do governo federal e não deixar acabar com o CDHU, porque não existe parceria. Existe parceria que precisa dos três poderes, né? Do municipal, estadual e federal. Na onde você tem essa parceria, aí você sabe que você pode pegar. Esse período de pandemia que vivemos e pós-pandemia, né? Que eu acredito que lá para o final do ano que vem, que enquanto não existia a vacina, mais pessoas se contaminando e o vírus também tem classe social, que é mais atingido, é o pobre. Então, quando a gente vê isso, a gente sabe a recessão que iremos passar, até mesmo as prefeituras que vão, né, que vão falar que não tem dinheiro, que perdeu muito, que não tem mais o IPTU, a gente sabe que o investimento para moradia vai ficar no futuro muito além. Ninguém vai querer investir. Então, a gente sabe que tem que se criar lei, e leis urgentes, e buscar recursos federais que possa ajudar e beneficiar essas moradias, que o município, que os próximos gestores que entrem, ele tenha visão do que é isso, que como pode acabar com a moradia insalubre, que a moradia é irregular, é investindo, é criando leis. Quando você falou da UBS, um terreno doado, né, pelo governo do estado, uma verba que veio através do Banco Mundial, que hoje o prefeito quer fazer uma permuta por um terreno melhor para favorecer um empresário que o pobre usuário da unidade não vai passar nem perto. Por quê? Porque é uma das escolas mais caras de Santo André. E vem gente de fora, porque Santo André não tem toda essa população para os filhos dos andreenses estudar lá. Então, assim, quando você fala dessa permuta que se permite tirar um terreno daquele tamanho, que é um espaço onde está instalada a UBS, para ir para um 3 vezes menor, sem um projeto, numa rua totalmente difícil ali, aquele período que a gente sabe, que eu já passei ali algumas vezes em horário de pico, em horário que estava tendo a saída dos alunos daquela escola, a gente sabe como que é. Agora imagine a senhorinha, a mãe com criança, a gestante, atravessando ali para ir para uma unidade menor, onde não se tem um projeto. Se existisse o projeto, não, desenho ali rapidamente. Por quê? Porque existe um grupo de pessoas comprometida com não tirar, com não permitir esse retrocesso, não permitir essa festa de amigos, né? Porque é festa de amigos, porque a gente, os pobres, os moradores em torno, o que realmente precisa da UBS ficaria somente com as migalhas. Então, assim, quando se vê um movimento lutando, falando não, informando as pessoas, a gente sabe que temos poder. E por que não fazer isso em outro terreno que se permite, que estejam lá só ocupando, onde os donos não conseguem mais fazer a construção? Quando você pega aquele terreno, vou dar outro exemplo, lá da Bala Juquinha, né, na Avenida dos Estados, e o prefeito dá para o empresário que não paga imposto, né, que tem várias lojas aí, nível Brasil, não paga imposto, sonega imposto, pressiona os funcionários e ele vem trazer essa loja para cá falando, olha, vai gerar emprego. E o imposto? Vai gerar quantos empregos? Por que não gera? Por que não pegou aquele terreno para moradia popular? Porque no primeiro plano diretor da cidade que eu participei, a Avenida dos Estados seria uma área mista. Essas fábricas antigas que a cidade perdeu, que foi embora para o interior, que fechou, que alguma coisa aconteceu e deixou de contribuir com os impostos, que ajudava muito, que hoje Santo André é uma cidade de serviço, a gente sabe que poderia ter, né, pegar ali o núcleo dos ciganos, que está tão
perto, o núcleo, a Vila Metalúrgica, e deixar urbanizar aqueles núcleos, aquelas favelas com esse terreno e fazer moradia e procurar empresário para investir em moradia popular. A gente não quer morar de graça, a gente quer pagar. Só que quem tem que dar quem tem que partir? A iniciativa é do poder público, é da gestão, é de pessoas que estejam interessadas. Quando se fala lá atrás na Constituição Federal, quando a Constituição Federal foi feita pela pressão popular. Quando você pega o SUS, ele foi criado através do quê? A luta de quem teve lá atrás. Desde o final da década de 70. Então, assim, quando você tem, né, quando se faz a Constituição Federal, que hoje não se cumpre, então a gente sabe que é direito, a moradia é dever do Estado e direito de todos, mas que hoje eu acho que nenhuma cidade se aplica, né? A gente vê um retrocesso aí, a gente vê só grandes empresários, banqueiros, né? Os bancos não perdem nada, muito pelo contrário, ele consome tudo que é nosso e não investe em nada. Então, assim, só o povo perde, só nós perdemos, né? E gestores que compactuam com eles também ganham, mas o povo não. Então, eu acho que a lei que se aplicaria para moradia popular, para investir e tirar esse povo de lugares insalubres, de lugares que não dá para morar, que a gente vê, né, que a cidade é cercada de moradias precárias, seria dessa forma, seria aplicar o IPTU progressivo para se ter terras para construir moradia populares. Eu acho que essa seria uma das soluções no momento. Uma das, né? Conversar e dialogar, é olhar para a população. Uma grande característica, eu posso dizer assim, firmemente, do PT é olhar para a população além daquilo que se possa ver. Como assim, Jennifer, olhar para a população além daquilo que se possa ver? É olhar, como você disse, brilhantemente, é olhar um terreno vazio e ver ali não só, exemplificando aqui para quem está assistindo a gente, não só um terreno vazio, um captador de impostos, é olhar ali para um lar, é olhar ali para uma família feliz, uma família com uma perspectiva de futuro melhor, ver criança brincando e falar assim, olha lá, futuro enfermeiro, futuro médico, o futuro advogado, que seja a futura faxineira, o futuro faxineiro, mas porque ele decidiu isso, é dar opções à população, é dar subsídios para a população poder seguir em frente. E quando a gente tem governos que não nos olham, não nos escutam, o povo está cansado de gritar. Eu falo isso sempre, o povo está cansado de gritar. Eu acredito piamente e luto piamente pelo poder de diálogo. O povo quer dialogar, o povo quer ter voz, o povo quer ter vez, o povo quer ser cuidado, que é para isso que nós temos líder. O líder não é aquele que lidera, o líder é aquele que cuida, em primeiro lugar. E o prefeito, o vereador, o governador, o presidente, nada mais é que um cuidador eleito pelo povo. Eu elejo você para cuidar da gente. É esse o papel de um dirigente, de um líder. E é muito traumatizante saber que, em vez de cuidar do povo, estão cuidando apenas dos seus quereres. É muito traumatizante saber que, em vez de sermos prioridades na mão de governantes, nós somos apenas opções. O cuidar da gente é uma opção. Hoje eu cuido, talvez. Amanhã, talvez eu cuide. Se não dá, a gente marca para a semana que vem. Marca a minha agenda. É muito, volto a dizer, triste saber que o nosso povo não está sendo ouvido. Nilda, estamos chegando a mais um final, gente. Como é triste, a gente pode ficar aqui batendo um papo. E tem chão aqui para bater, hein? Tem papo aqui para bater. Essa mulher tem uma história
incrível, é muito gratificante, é muito emocionante, é muito júbilo estar com você nessa tarde. Os nossos internautas, né, as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que cresceram muito mais ouvindo você hoje. E eu sou muito feliz por ter tido esse diálogo com você. Eu gostaria das suas considerações finais e de coração, em nome de toda uma equipe, em meu nome, eu só posso dizer obrigada. Obrigada, primeiramente, pela sua luta, pela sua postura perante essa luta, e, mais uma vez, obrigada por poder dialogar e dividir conosco a sua história, a sua voz. Obrigada, Jennifer, aí, pelas palavras. Obrigada, equipe. A Rosana eu conheço, né? Um pouquinho de mais tempo. Sandra. É assim, né? A gente... É luta diária. É luta que tem dia que eu tô muito triste, eu não quero falar, não quero fazer nada, mas no outro dia eu levanto e falo, não, se eu ficar aqui na cama, nada acontece e eles abusam mais da gente, né? O abuso do poder é maior. Nós temos também, né, além do MDDF, o início da pandemia nos fez refletir e pensar em soluções, principalmente por causa da falta d'água, né, que a gente via. O Ed foi o idealizador, né, o nosso coordenador de projeto, onde se criou o Comitê das Comunidades, né, ali foram várias ações para a cidade, pensando na cidade, pensando em dividir para esses moradores, que a gente teve tanta perca, né, não tinha escola, veio a merenda em casa, mas a merenda em casa totalmente de uma forma que não ajudou muito, né, os moradores no início, tanto é que o gestor prometeu aí 12 dias, ele conseguiu concluir mais de um mês para contemplar todos os estudantes, e aquela ajuda seria essencial, porque a gente viu faxineiras, pedreiros, pintores, pessoas de serviço informais, perderem seu emprego e não ter nada para comer. Então, assim, eu acho que o MDDF, hoje esse movimento, que eu estou na frente, que eu me orgulho muito e faço parte, tenho a noção do que vai ser para os próximos que vêm, né? Eu sempre falo, vamos fazer formações para a gente não cair nessa que a mídia coloca na cabeça, que aquela pessoa é ruim e aquilo faz. Eu falo assim, pessoal do comitê, hoje existe mais de 84 lideranças, sendo que são 70 núcleos de favelas. Então, assim, favelas e núcleos habitacionais e ocupações, na onde eu falo assim, gente, olha o ganho que tivemos, lá passamos informações, lá fizemos movimento, lá fizemos muita coisa, mesmo online, conseguimos fazer, conseguimos mexer. Pós-pandemia, é fazer um fórum de habitação, um fórum de moradia, um fórum de direito, a gente pode definir um nome, mas para quê? Para que possamos estar todos juntos para cobrar, né, dos gestores, para cobrar política pública, para falar, olha, a gente passou por um período aí, se conseguimos sobrevivermos a essa pandemia, a outras doenças que vêm, para a gente cobrar, para a gente estar unido. Eu acho que a força que teve lá atrás, a década de 80, o comecinho de 90, era muito forte. 2000 ainda teve alguns movimentos, mas não tão forte como o do passado. E a gente precisa retomar. O MDDF, junto com os moradores de favela, ele ajudou a construir a Secretaria de Habitação, isso em 1990. Então, olha o poder que esse movimento tem. Olha o que fizemos. Então, sempre fomos escutados, né, com outros gestores e contribuímos, né, a lei de ZEIS, as AEs, né, que são leis específicas de endereços sociais. O MDDF sempre contribuiu. Então, assim, eu acho que o MDDF, junto com o comitê, a gente tem que cobrar, né? A gente tem que fazer, a gente tem que estar juntos, unidos, para garantir lei que mude a nossa história da cidade. Avançou, mas tem muito para avançar. Precisamos de muita política pública, não só na área de habitação, como você diz. Se a pessoa morar bem,
gente, ela vai ser o que ela quiser. Ela vai ser um doutor, uma doutora, uma advogada, ou qualquer coisa, ou simplesmente um dono de casa, um empregado doméstico, que também tem gente que gosta, né, de ser, não por falta de oportunidade, mas porque ela escolhe aquilo, são escolha das pessoas. Então, assim, a falta de política pública nos obriga a ir por um caminho errado, a ir para o outro caminho. Se a gente quer ganhar dinheiro, somos guerreiros, né? Trabalhadores sem preguiça, a gente vai para qualquer canto, mas assim, a gente precisa de políticas públicas que nos dê, sabe, garantias de lei que possamos avançar. Então, assim, quando eu falo da tristeza, entendo sua tristeza e a gente vê, né, que ponto chegamos, né? Depois de 14 anos de governo progressista, a gente chegar nesse governo só retirada de lei, só retirada de direito, só coisa ruim acontecendo, a gente fala, não, temos que avançar. Talvez o grito hoje, né, a gente acredita na ciência, acredita na doença, talvez o grito não seja estar nas ruas, por mais que precisamos, né, por causa dos cuidados com essa doença, mas talvez um pensamento, uma reflexão para saber o que queremos pós-pandemia, para saber agora, dia 15 de novembro, em quem votar. Quem olha para a periferia, quem tem projeto de lei, quem vai estar realmente ou à frente do legislativo ou à frente do executivo e vai nos ouvir e vai nos ajudar. Então, eu falo sempre, gente, toma cuidado. Esse período eleitoral, ele prega muita peça. Ele engana muita gente, né? Porque o assistencialismo é bom porque você precisa naquele momento, mas não queremos assistencialismo, queremos lei, queremos garantia de direito. Então eu falo sempre, gente, olha quem vocês vai colocar lá, porque vai ser novamente 4 anos sofrendo. É de 2 em 2 anos, mas 2 em 2 anos sofrendo. E 4 para o município e 4 para nas leis federal, estadual. Então, isso é muito ruim. Então, eu acho que a formação é pegar esse jovem, pegar as pessoas, né, que mais velha, mas que não tiveram a oportunidade de fazer formação e mostrar. Ela tem que ser além da política partidária, mas ela tem que mostrar, assim como em 2003 eu fiz aquele curso que não falava de política partidária, e sim de políticas de direito, e sim de políticas públicas, e aquilo me abriu a mente. Tenho meu posicionamento político, sim, hoje, mas naquilo me abriu a mente de que esteja quem estiver lá, eu tenho que lutar por política pública de qualidade, de direito, e não de assistencialismo, que isso muito prende as pessoas, né? Porque eu estou precisando sempre de um leite, de um gás, de um remédio, de tudo. Então, quem chega lá e me oferece e me dá esse assistencialismo, ou marca uma consulta, porque conhece o prefeito, né? Hoje a gente escuta muito isso, né? Esse período. Ah, consegui porque meu amigo é amigo do amigo. E aquele que não tem amigo, e aquele que está com uma doença grave, ele vai ter que esperar na fila porque ele não é amigo do prefeito ou do vereador. Então, assim, é muito triste. Então, acho que a formação, eu acho que passando a pandemia, eu falo sempre para o comitê, né, para o pessoal do Comitê das Comunidades, a gente tem que dar formação, mas formação de garantia de direito. E aí as pessoas percebem qual é o partido que faz isso, quem é que está do lado do povo. Eu acho que eu finalizo com isso. E finaliza em grande estilo, em grande glória, falando tudo. O povo precisa lembrar que quem cuida da gente, quem sempre cuidou é o PT. Eu posso falar com propriedade. Políticas públicas, ações afirmativas, veio e vem do Partido dos Trabalhadores. Sim. A gente quer avançar, foi quando avançamos, principalmente na questão habitacional, foi quando o Lula veio para frente, se tornou nosso líder e cuidou do pobre como o pobre merece ser cuidado. Gente, chegamos a mais um fim. É tão chato parar de prosear assim.
Né? Mas infelizmente chegamos a mais um fim de uma live no ciclo de lives pelo direito ao bem viver. Eu sou Jennifer Ferreira, candidata a vereadora pela cidade de Santo André. Santo André, a terra que eu amo, cidade a qual eu respeito, admiro, batalho sim, luto sim, guerreio sim, o melhor de Santo André, sempre e constantemente buscando o bem viver para os nossos munícipes. Estar nessa trajetória de tijolim por tijolim, construir uma nova história para Santo André, construir uma nova história para os nossos munícipes, para nós, munícipes. Santo André precisa de voz, de vez, de representatividade. Eu, Jennifer Ferreira, mulher negra, mãe solteira, militante do movimento negro, feliz por ser quem eu sou, orgulhosa de ser a mulher que eu sou. Não vou deixar de batalhar, não vou deixar de guerrear por ações afirmativas, por políticas públicas de qualidade, pelo bem viver, não só meu, mas seu vizinho, do meu filho. O que eu queria de verdade, ontem foi uma reflexão muito grande da minha parte, é mudar o pensamento daquele jovem que estava trocando ideias comigo. Eu quero uma Santo André que dê futuro aos nossos jovens. Eu quero plantar hoje o futuro de amanhã. Eu quero uma Santo André mais sorridente, mais feliz por ser a cidade que sempre fomos, trazendo políticas públicas de qualidade, políticas públicas que abracem a comunidade, a favela, a colmeia, que abrace nós, munícipes, que abrace essa gente que acarinha, que luta quando tem que lutar, que vai à frente e tem uma empatia enorme pelo outro. Eu estou pedindo para você, munícipe de Santo André, me permita ser a voz que Santo André precisa na Câmara dos Vereadores. Nós nunca tivemos a representatividade e o respeito que nós temos por obrigação ter. Precisamos de voz e vez na Câmara dos Vereadores. Permita que eu, mulher negra, seja a voz que vocês necessitam lá. Eu sou Jennifer Ferreira. Nilda, um beijo enorme para você. Muito obrigada a todos que estiveram conosco nesta live, que foi fantástica. Esse diálogo, esse debate me enriqueceu de uma maneira muito grande e eu tenho certeza que a você também. E eu estou muito feliz. Eu sou Jennifer Ferreira. Vote 13126. Jennifer Ferreira, pelo direito ao bem viver de todos e todas. Grande beijo, gente. Até a próxima live, hein? Tamo junto. Segue a gente.